Paz, amados. Hoje nós estamos vivendo um marco na história do nosso país. Eu não me lembro de nenhum presidente que parou para convocar um jejum pela nação brasileira. Eu não sei se você já parou para pensar a importância que é isso, porque nós estamos falando de autoridade, e a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Os irmãos sabem, na época de carnaval, o prefeito ele entrega a chave nas mãos do rei Momo. Isso significa o quê? Uma legalidade, uma liberdade para esses espíritos agirem nessa época. Por isso que o carnaval é o que a gente vê aí, de pornografia, violência, assassinato, bebedice, é a obra da carne. E quando uma autoridade do país, que é a autoridade maior, que é o presidente, ele convoca um jejum, ele está abrindo uma porta de legalidade para que o céu haja sobre a terra. E hoje, praticamente todas as igrejas, independente de rótulo, de denominação, estão se unindo para clamar, para orar por essa nação. E quando eu acordei hoje de manhã, a oração que me veio foi a oração de Elias. A Bíblia diz lá, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: Seu nome será Israel. Com as pedras, constituiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E fizeram isso 3 vezes. À hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Jaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na veleta. Essa é a minha oração desse dia. Que o Senhor responda com fogo, para que o Brasil saiba que só o Senhor é Deus. Nós verdadeiramente precisamos entender esse dia de hoje. Nós não podemos orar apenas para que Deus venha e nos livre dessa pandemia, porque é muito mais que isso, irmãos. É muito mais que isso. Nós precisamos compreender a situação que o Brasil se encontra. Então que Deus venha verdadeiramente e sare essa nação,
que verdadeiramente Deus, sabe, nos cure da corrupção, nos cure da idolatria, nos cure da soberba, nos cure do individualismo. A Bíblia diz que quando Elias ele vai reparar o altar, Elias ele pega 12 pedras, cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. E ele faz todo o povo de Israel se unirem, se juntarem. O povo de Israel estava meio disperso, meio, sabe, que dividido, cocheando entre dois pensamentos. E isso não é diferente de nós. Quantos de nós só conseguimos ser crente dentro da igreja? Só conseguimos nos comportar como evangélico quando estamos no culto. E Deus nos parou nesses dias para verdadeiramente, sabe, nós nos consertarmos, consertar o nosso altar de arrependimento, o nosso altar de adoração, para que quando acabar essa crise, irmãos, verdadeiramente, nós venhamos a cumprir o chamado de Deus e a ser igreja que Deus nos chamou para ser. Estarmos unidos, sabe, estarmos num só propósito de propagar o Evangelho da paz. Essa é a oração que eu faço nesse dia. Senhor, responde. Responde com fogo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, quando você estiver orando aí, entra em guerra mesmo, para que verdadeiramente o Senhor sare essa nação. Que o Senhor venha, sabe, nos libertar desse espírito que tem destruído essa nação. Nós temos visto como Satanás, ele age por trás da crise, para trazer medo, para trazer pânico, para escravizar o povo, para deixar o povo mais pobre. Mas Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nesse dia. Deus está destruindo toda a obra do diabo. Deus está levantando um povo forte, um povo com o coração voltado para Ele. Chega de estar com teu coração dividido entre Cristo e o mundo. Se Deus é o Senhor, servir ao Senhor, que você possa verdadeiramente nesse dia se levantar como uma voz profética e declarar: Senhor, sara essa nação, derrame o óleo da tua unção sobre essa nação e nos liberte de todo mal, de toda idolatria, de toda corrupção, de toda frieza, de todo espírito de prostituição. Que o Senhor sare essa nação nesse dia, para a glória do teu nome, e que o teu nome seja reconhecido nessa nação. Deixa essa palavra no teu coração e vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque chegou o tempo do mover de Deus sobre essa nação. Deus te abençoe. Logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos fazendo a nossa live, o nosso culto ao vivo. Estaremos ceando, participando da ceia. Então compre os elementos da ceia para você cear com a sua família, na sua casa. Esse é o tempo de estarmos unidos com a nossa família, num clamor, para sairmos mais fortes dessa situação. Deus te abençoe e fique na paz.